E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E eu tô aqui, né? Meio que numa dúvida se eu largo de ver a série Gotham ou não. E nisso eu reparei em algumas coisas que aconteceram na série que me irritaram um pouco, mas que eu gostaria de falar um pouco sobre o motivo disso. Tem uma coisa que todo mundo adora falar, que fala que ama e o caramba 4, que é o desenvolvimento de personagem, né? Que todo personagem tem que se desenvolver, o personagem que começa de um jeito e termina do mesmo jeito, ele é um personagem ruim e tudo mais. Mas isso é estúpido, isso é completamente estúpido. Tem histórias maravilhosas em que o personagem ele começa e termina do mesmo jeito, mas é o mundo que muda em volta desse personagem. É, Tem histórias também muito boas de personagens que ele por causa do mundo, ele cresce e se modifica para se adaptar ao mundo e tudo mais. E as duas abordagens de personagem, elas são extremamente válidas e se feitas de forma correta, elas são majestosas. Só que o problema vem quando você não sabe o que você quer desenvolver no personagem, principalmente num personagem que ele já tem uma trajetória de desenvolvimento, entende? Eu vou colocar aqui o episódio o exemplo aqui de Gotham com relação ao personagem do Pinguim. Que a parada do Pinguim é que ele é um cara que ele tem uma baixa estima muito grande e que ele tem uma obsessão doentia com a mãe dele, né? Várias coisas acontecem na série e ele acaba ele tendo mudanças muito drásticas no ambiente dele. Ele deixa de ser capacho, ele começa a ter poder de verdade e tudo mais. Acontece certas coisas com a mãe dele, acontece certas coisas com ele. E a modificação do personagem dele que acontece, ao invés de seguir os parâmetros do que já foi estabelecido, do que é o personagem, simplesmente ele muda para um personagem homossexual. E é isso. Ele simplesmente ele não segue a trajetória dele condizendo com o que aconteceu com ele. Ele simplesmente se descobre gay, né? E isso fica chato, porque isso rouba das pessoas o payoff do personagem que ele estava te prometendo uma coisa e está te entregando outra, né? Um personagem que o desenvolvimento dele, o ponto final. Eu não vou dizer o ponto final porque ainda tem muitos. Ainda teria mais 2 temporadas para realizar essa série, mas o ponto final nesse ponto da série, do desenvolvimento do personagem, é simplesmente uma descoberta ou troca de sexualidade. É muito baixo para o que ele prometeu como personagem. Porque o que ele prometeu como personagem são coisas que mudariam o paradigma de outros personagens. Que ele é um cara que ele agora ele tá com poder, ele tá com. É, ele, ele tá sem a mãe. Tudo que o personagem inicial dele almejava, ele conseguiu. E ao invés de desenvolver o que o personagem faria e o que ele se tornaria quando ele conseguisse os objetivos dele, simplesmente não. Simplesmente ele continua o mesmo cara inseguro de antes, só que com um adicional que agora ele é gay. E aí? Não fica meio sem graça isso? Porque você espera que o personagem que se desenvolve, ele se desenvolva sendo condizente consigo mesmo. Tem muitos personagens que eles não se desenvolvem, que eles continuam do mesmo jeito. Um exemplo deles é o personagem principal e de nome homônimo da série Reacher, né? Que é o Jack Reacher. Ele começa a série como um brutamontes hiper treinado da marinha que tá para resolver os seus problemas na porrada, e ele termina do mesmo jeito. O que muda é o mundo em volta. E se você fizer uma história que o mundo não muda e o personagem também não muda, ele fica uma história estúpida.
E é isso que aconteceu com o Pinguim. Tudo que mostrou com ele é que ele se moldaria ao ambiente dele e ele não tá mudando, ele simplesmente está estático. Só que o desenvolvimento que os escritores estão dizendo que ele teve é simplesmente adicionar o problema dele ser gay num, num meio que um romance meio mal feito, entende? Porque veio meio que do nada, entende? É muito estúpido o plot point dele ser gay, porque ele, além de vir do nada, ele meio que é jogado de forma cômica em que eles não estão querendo realmente dizer que é cômico, entende? É muito mal feito, né? E é isso. Vou ficar por aqui, muito obrigado, compartilhe, comente, se inscreva, te vejo no próximo episódio. Valeu, falou, até mais. Tchau!